Você já parou para pensar em relação a como que funciona um término de relacionamento quando o assunto é homens e mulheres? Porque parece que muitas das vezes, enquanto um lado está sofrendo por meses ou talvez até anos por conta do trauma, o outro lado parece que superou em semanas. E isso é minimamente estranho quando a gente para pensar em relação a relacionamentos que a gente já vivenciou. Porque se por acaso você clicou nesse vídeo, eu tenho quase que certeza que você se identificou com o título ou com algo semelhante. Porque de uma forma muito curiosa, assim por dizer, parece que quando a gente vive coisas minimamente pessoais, ao mesmo tempo que a gente vê coisas na internet, ou talvez situações semelhantes a amizades próximas da gente, a gente cria meio que um padrão na nossa cabeça que faz com que a gente fique pensando que a maioria das vezes, se não todas, às vezes, ambos os gêneros terminam e vivem e fazem coisas minimamente semelhantes, próximas um do outro. Mas antes de tudo, muito prazer, meu nome é Guilherme, esse aqui é o meu Instagram. Bem-vindo ao canal oficial US, e aqui eu falo sobre coisas muitas das vezes generalizadas em relação à reflexão pessoal e talvez até mesmo um desenvolvimento pessoal que possa fazer com que você se torne uma pessoa minimamente melhor, assim por dizer. Indo para o conteúdo do vídeo, é falar sobre a diferença entre o término entre um homem e uma mulher no sentido geral da coisa. Não significa que 100% dos gêneros ou de todos os relacionamentos terminam assim, mas é que muitas das vezes tem sim uma, entre aspas, base para poder reformular tudo isso, entende? E é sobre isso que eu quero falar. E começando pelo lado feminino da coisa, muitas mulheres relatam, tanto na internet quanto nas suas vidas pessoais, quando o assunto é reflexão, que é muito fácil mulheres, muitas das vezes, sofrerem antes do término do relacionamento realmente surgir. Ou seja, é como se, emocionalmente falando, elas terminassem antes de fisicamente falando, entende? Elas muitas das vezes já cansou de se explicar, de pedir opiniões, de pedir mudanças em relação aos seus parceiros, e assim por diante, até que chega no momento em que ela simplesmente explode emocionalmente falando, tanto na ocitocina quanto na dopamina ou serotonina e coisas hormonais, assim por dizer, chega numa conclusão onde ela simplesmente não está mais conectada naquele relacionamento ou naquele cara que ela está se relacionando. É minimamente estranho o fato de pensar que muitas delas fazem isso de uma forma quase que invisível, assim por dizer. Então é quase que padronizado ela querer terminar do nada e seguir a vida de uma forma muito mais rápida, porque quando o assunto é sofrimento emocional, ela já estava passando por isso há algum tempo atrás. Isso não é uma opinião pessoal minha, é uma coisa mais generalizada em relação a pesquisas ou opiniões gerais de pessoas na internet. Pare de seguir fulana, pare de curtir foto de ciclana, pare de seguir tal pessoa, pare de falar com tal pessoa, pare de fazer tal coisa. Qualquer coisinha minimamente básica que você possa estar fazendo pode estar emocionalmente desgastando elas, com S no final. Uma simples toalha na cama ou talvez uma olhada muito estranha que você deu para aquela mulher na academia ou no meio da rua. Tipo, tudo isso faz com que elas, emocionalmente falando, vão se desgastando. É como se fosse uma bateria de um celular que está em 100% e vai diminuindo de pouco a pouco. É minimamente estranho o fato de pensar que pequenos erros podem se tornar grandes desgastes e muitas das vezes também grandes resultados negativos para poder fazer com que ela simplesmente se canse e termine a relação de vez. Vale ressaltar que isso aqui são exemplos minimamente bobos, existem coisas extremamente extremas, tipo você, sei lá, ficar de papinho furado com alguma amiga próxima dela ou alguma outra pessoa que ela simplesmente não gosta de coração e de alma, entende? Existem coisas muito piores. Esses exemplos aqui acontecem com qualquer idade, mas principalmente na adolescência, mas eu acredito com muita fidelidade que a atenção é uma coisa muito importante para elas. A atenção é simplesmente a bateria amorosa delas. Então, quando você não dá atenção, elas ficam muito emocionalmente perturbadas. Então, por mais que foi simples o exemplo da mulher, ao mesmo tempo foi muito convincente, assim por dizer. Elas simplesmente terminam emocionalmente antes de terminar oficialmente antes, principalmente fisicamente ou publicamente falando, entende? Elas, por serem seres muito mais emocionais de acordo com a própria ciência,
elas muitas das vezes levam essas emoções muito mais a sério do que a gente pensa que elas deveriam simplesmente se comportar. Então, muitas das vezes, em resumo, em relação à versão feminina da coisa, eu acredito fielmente que elas conseguem sentir e principalmente seguir em frente muito mais rápido do que os homens, por causa que elas simplesmente sofrem emocionalmente e principalmente se desconectam emocionalmente muito antes do que os caras, entende? É minimamente razoável e para quem já teve um ou dois relacionamentos no máximo aí, eu acho que já consegue pegar o, entre aspas, feeling da coisa, o sentimento da coisa. Agora, quando o assunto é término de relacionamento no sentido masculino da coisa, ou seja, com que homens se comportam ou pensam ou agem depois do término, é minimamente mais complexo. Porque a mulher, no sentido de explicação, é muito fácil de entender, entende? Mas eu acredito fielmente que para poder explicar a versão masculina da coisa, o buraco fica um pouco mais embaixo, vamos dizer assim. Eu acredito que muitos homens, principalmente no início do término, tentam pagar de superados, frios ou, no mínimo, emocionalmente fortes, assim por dizer, entende? Então é muito normal você ver muitos caras postando, fazendo coisas com outras mulheres, ou principalmente acima de tudo, caras extremamente distantes e frios das coisas. E muitas das vezes, eles, durante a relação, antes da mulher terminar, ou algo do tipo, ou principalmente antes dele terminar também, ele já se desconecta mais quando o assunto é frieza. Então é muito difícil ele simplesmente reclamar com ela de forma direta e falar para ela parar de fazer tal coisa. Ele simplesmente vai observando e, como consequência, ele vai se afastando de pouco a pouco. Ele simplesmente quer testar ela e, para poder fazer isso com mais eficácia, ele simplesmente deixa ela à vontade, ao ponto de ele simplesmente pensar: tá, vamos ver se ela realmente é isso que eu pensava que ela era. É como se ele tivesse projetado na cabeça dele uma versão dela que talvez só ele consiga entender de fato. Então, por conta e causa disso, eu acredito com muita fidelidade que videogame, amigos, saidinhas, futebol, rolê, jogos no geral, distrações e tudo mais entra no caminho. Ele simplesmente para de dar para a mulher o que ela mais gosta de receber do homem, que é a tal da atenção, como eu já disse antes. Então, por conta e causa disso, ele simplesmente fica mais frio, mais distante, e principalmente ele fica mais distraído, buscando dopamina fácil. Com os exemplos que eu citei em relação ao futebol no final de semana, os jogos, ele simplesmente para de se importar com o tempo de qualidade que normalmente ele dava para ela, tanto depois do trabalho quanto depois da escola, ou no final de semana, ou em qualquer outro momento que você quiser imaginar em relação ao contexto da idade, da vida pessoal do casal. Entende? Então, por conta e causa disso, fielmente falando, eu acredito que ele se desconecta com ações. Ele para de correr atrás, ele para de elogiar, ele para de bajular e, acima de tudo, ele para de se importar com essa pessoa quando o assunto é fazer coisas para poder agradar ela. Isso é relativamente importante quando o assunto aqui é observação. Só que depois do término, uma coisa muito específica acontece. Ele começa a sentir falta dela depois de muitos meses. Não é depois de normalmente 2 semanas ou 3. É depois de 1 mês e meio, 2 meses. Ele começa a sentir saudade da validação, do toque. Ele começa a sentir saudade da validação social que ele tinha quando ele postava uma foto com ela e tudo mais. Ele começa a sentir saudade de coisas minimamente importantes, só que são pequenas. Ele começa a sentir saudade talvez até dele mesmo, da versão dele que ele tinha quando ele era emocionalmente mais emocionado, mais amoroso, mais entregue, mais leve, entende? Ele começa a sentir saudade dessa versão mais leve que ele tinha dele mesmo. Então, colocando os dois no liquidificador e batendo, ou seja, colocando homens e mulheres na mesma balança, a gente chega a uma conclusão muito definitiva. A gente simplesmente entende que não existe essa de quem sofre mais, se é homem ou se é mulher. A gente simplesmente chega na conclusão definitiva que ambos os dois sofrem de forma totalmente diferente. Lembra que eu falei no começo do vídeo que não dá para generalizar?
É óbvio que vai ter situações contextuais e pessoais das pessoas que estão vendo isso e vão falar que foi diferente, ou que foi ao contrário, talvez, entende? Mas acontece que ambos os dois sofrem de jeito diferente, mas uma coisa é fato: o ego, a imperfeição, a falta de comunicação, a falta de respeito ou de amor com si próprio entra na balança em relação a qualquer gênero, entende? Ambos os dois, principalmente falando, têm um seríssimo problema de comunicação. E isso é importante nos dias atuais, principalmente depois de redes sociais e internet no geral. Inclusive, ironicamente falando ou não, eu fiz um vídeo justamente sobre isso. Eu não sei se vai estar aqui ou aqui, tanto faz, mas eu fiz um vídeo justamente sobre isso. No final das contas, honestamente e genuinamente falando, amadurecer é perceber que muitas das vezes muitos términos que a gente vai ter na nossa vida, seja no trabalho, seja na nossa vida pessoal, seja em família, seja em conquistas, ou seja em relacionamentos, muitas das vezes isso não depende 100% da gente ou da pessoa. Isso depende da relação no geral. Você não tem controle sobre aquela outra pessoa em relação ao ato dela querer terminar ou não. Entende? Isso é importante de se citar. Porque se você ficar toda hora pensando em fechar um ciclo de acordo com sua ação pessoal, você vai ter a sua mente toda estagnada ou talvez até destruída. Porque nem tudo a gente consegue encerrar. Algumas coisas as pessoas encerram pra gente. Ou talvez outras coisas simplesmente ficam inacabadas.